bate-papo hoje a respeito da organização da administração pública e também aquelas atribuições, aquelas competências que nós já vimos enquanto administração pública objetiva, a prestação de serviço, né, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Eu estava olhando hoje uma reportagem sobre o sistema de transporte público aqui de Rio Branco, e aí parece que vão instalar, uma CPI nos termos do que prescreve o artigo 23, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, uma vez que o serviço não está sendo prestado de forma eficiente. Na verdade, virou uma tremenda confusão essa questão aí do transporte, e não está sendo observado o que prevê a Lei 8.987 de 95, que é a lei dos contratos de concessão, né? Sabemos que o transporte público, aquele transporte público na forma que é previsto lá no artigo 176 ou 167, né, da Constituição do Estado do Acre, e também no artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, ele tem que ser tratado com eficiência, né? Então, cabe aí, como trata-se de uma relação, de um ato de império por parte da Prefeitura Municipal, a assinatura desse contrato, para falar alguma coisa, teria que ver o processo licitatório, né? Como prevê lá no artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, que segue aquelas linhas mestras que são tratadas no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, deve ter sido feita uma licitação e não deve ter sido observado aí a questão da Lei 8987 de 95, que é a lei que rege o contrato administrativo. Subsidiariamente, logicamente, a Lei 8666 de 93 e até maio, né, de 2023, também a Lei 14.133 de 2021, já vista que no momento temos duas leis de licitações, e nós vamos começar a tratar das leis de licitações. Teremos que ver aí uma mescla, embora a própria Lei 14.133 de 2021, lá no artigo 191, né, ela diz que não pode, a administração pública não pode juntar as duas leis. Ela tem que optar ou pela Lei 8666, 8666, né, 8666 de 93, ou pela Lei 14.133 de 2021, né, que é a nova Lei de Licitações, mas ainda existe a vigência da outra, pelo menos até abril de 2023. Então, vejo que existe aí um problema sério, talvez a base desse problema seja essa prestação de serviço indireta, como é o serviço de transporte público, né? Os ônibus, até fezes encontrar dentro dos ônibus, dizem que foi fezes humanas, né? Olha que coisa horrível, não é verdade? Então, existe aí um problema muito sério nessa questão do transporte, além dos horários que não são cumpridos, horários que não são, na verdade, não existe uma escala, principalmente final de semana. Isso realmente viola, já vista que o transporte, além de ser um fator importante para a mobilidade urbana, conforme prevê a Lei 12.587, lá de 2013, essa lei, em 2014, 12.587, a Lei da Mobilidade Urbana, ainda tem a questão dos direitos humanos, né? Faz parte daquelas gerações dos direitos humanos. Então, vejo que o transporte é um serviço, na verdade, é um direito social do cidadão, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º traz um elenco de direitos sociais, e entre eles está o direito ao transporte como fator de mobilidade, né? E essa mobilidade, ela envolve uma série de outros quesitos, como, por exemplo, a consulta médica, a compra do material, a compra da alimentação,
A pessoa que não tem carro, não tem moto, não tem outro meio, e ela então vai se socorrer do transporte público. Então vejo a importância que tem o transporte público para a sociedade, né? Então vejo que a sociedade ela poderá reclamar, porque isso é uma relação consumerista, se é consumerista, ou seja, uma relação de consumo, como prevê o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação das administrações públicas dentro da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, então poderá aí o consumidor, nesse caso, que o administrado passa a ocupar essa função de consumidor, ele pode então trazer a sua reclamação a lume, né, como dizem os grandes doutrinadores, com base no artigo 22 da Lei 8.078 de 90. Então, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela tem lá o artigo 22, né? Se os senhores não leram ainda, por gentileza, deem uma lida nesse artigo 22 da Lei 8.078 de 90, que ela trata exatamente do vício na prestação de serviço público, ou até no fato da prestação de serviço público, do jeito que está, fato é quando gera um dano à pessoa, né? Então, quando o problema está no produto ou na prestação de serviço, aí nós temos o vício. Mas quando esse dano, isso aí gera um dano para a pessoa, um acidente, alguma coisa, uma lesão corporal, algo desse nível, aí nós temos um fato, né? Então, o fato nada mais é do que o vício mais aquele plus, que é o acidente ou o dano causado aí à pessoa, como prevê a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, vejo que a situação é triste, a situação é difícil, porque a passagem já é cara, né? Muitas pessoas não têm condições e pode gerar mais ainda, porque uma pessoa, por exemplo, que perde uma consulta, né? Que perde um concurso público. Diga, a pessoa que perde um concurso ou perde uma consulta médica, por exemplo, ela vai sofrer danos, e sofrendo danos, aí nós teremos uma infração civil, né? Uma infração civil que será apurada aí pelo artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Então, um ato desse aí pode gerar um sério prejuízo para as pessoas, inclusive ocasionar aí um agravamento, né, da questão da saúde, a nossa saúde que é totalmente preventiva, como se vê no artigo 196 da Constituição Federal, regida pelo Sistema Único de Saúde. Sabemos da dificuldade que é marcar uma consulta, aí de repente a pessoa vai lá e consegue a consulta, depois não consegue ir porque não passa o ônibus, não é verdade? Então isso gera danos, e esses danos, logicamente, estão previstos lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Quem dos senhores já leu o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal? É muito importante essa leitura do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, porque traz lá essa situação de constrangimento, essa situação dificuldade, e isso vai gerar exatamente as ações cíveis, né? A infração cível, ela basicamente se concentra naquilo que determina o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, vejo que temos aí essa possibilidade, basta observar a ineficiência do serviço público prestado no setor de transporte, né, de transporte público, como prevê o artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. Muito bem, então, por que eu estou falando isso? Porque faz parte exatamente do que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando exatamente isso, e o Estado está sendo ineficiente, ou a Prefeitura, nesse caso, está sendo ineficiente, no sentido de não usar aquilo que nós já definimos como exercício do poder de polícia, nos termos do que prescreve o artigo 78 da Lei 5.172 de 66, não é verdade? Então, vejo que, às vezes, um detalhe que passa desapercebido é extremamente importante para a configuração do que se fala aí do direito administrativo, né? Hoje eu tive aí uma questão que me deixou pensativo, né? Uma colega pegou a palavra e reclamou que
o direito administrativo é uma matéria muito chata, que o direito é muito